Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. Lembrando que é sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas. Lembrando também que a representação no mesmo dia às 23 horas. Me perder às 19, você me acha às 23 com certeza. Lembro vocês ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro, canal 522. Já deixo aqui o contato da nossa produção. Você pode mandar WhatsApp para minha querida Luíse através do 13 95 550 0001. 13 95 550 0001. A sua participação é muito importante, seu feedback, sugestão de pauta, por aí vai. Lembrando que estamos quase no programa número 270 e é o nosso terceiro ano aqui já na TV Cultura com esse talk show regional que tem a finalidade de quê? De trazer pessoas que fazem um pouquinho da nossa história por aí. E o tema de hoje é muito legal. É um tema que todo mundo escuta falar, mas nem sempre sabe para que serve. E quem está aqui comigo hoje é uma pessoa, é um grande peixinho, porque filho de peixe, peixinho é, né? Ele é filha da doutora Láudia, uma querida amiga médica, que veio aqui, fez a propaganda da filha, eu já comprei. Para ela, a filha salva o mundo, salva a África, salva todo mundo. E aí eu estou com a Stephanie Meyer. A Stephanie, ela é analista sênior socioambiental, com uma trajetória construída na intersecção entre o meio ambiente, comunidade e clima. Ela é formada em gestão e análise ambiental pela nossa querida UFSCar e pós-graduando em emergências climáticas pela USP. Afinal de contas, quando a gente fala de clima, a gente fala de meio ambiente e a gente fala projetos de carbono, o que eu quero dizer com projetos de carbono? Da onde vem isso? Minha querida Stephanie, você é filha da minha querida Láudia. Sim. Você salva o mundo, salva a África, salva as criancinhas. Você nada, rema, corre, faz tudo. A gente tem que estar no meio tem também. Tem que estar no meio. A gente tenta salvar. Geminiana, né? Tá no meio. É amiga da Cássia Brito, que vai vir aqui também. Então você está bem envolvida. Isso aqui é um programa de TV para a gente estar imersa, né? Totalmente imersa. Me fala uma coisa tão nova, tão linda, com a mãe com uma história muito legal na área da medicina. Da onde veio esse negócio de socioambiental, vamos salvar o planeta? Me fala. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite maravilhoso. Obrigado, agradecer muito a minha obrigado. mãe também, a né? Mãe que fez a minha propaganda. A mãe, isso. Olha, a pessoa que mais faz propaganda é sempre a mãe, né? Não tem jeito. Mas não tem jeito. Eu tenho uma filha de 15 anos, Malu, o Cadu de 13 anos. Difícil o programa que eu não falo deles. Você vai ver, você tem filhos? Você não tem ainda, eu tenho. Não tenho. Mas você vai ter um Mas filho. vou ter gatos. Gato, isso, é como se fosse. Hoje em dia, eu acho que o pet é família também, não é? Não, com certeza. Não é? Vamos voltar para o socioambiental, quer dizer, o seu Ó, projeto... eu sou ótima em dispersar assunto, então você me traz de volta. Somos dois, vai ser uma entrevista ótima. Bom, então acho que o social surgiu, acho que desde muito nova, assim, eu sempre fui uma pessoa que procurou estar engajada nas coisas e nas questões sociais, né, então, desde que eu fui fazer a faculdade, eu sempre morei em uma república, né, com várias meninas, e ali já começou a realmente ter contato com outras pessoas e com o diferente, né, com uma cultura diferente, com tudo muito diferente. Então, ali eu comecei a ter esse interesse em saber mais sobre as pessoas. Você morou em São Carlos? Morei lá 5 anos. Você é de Santos? Eu sou de Santos. Morei lá 5 anos, fui com 18 anos pra lá, 17 na verdade, fui pra lá menor de idade ainda. E com isso, né, eu comecei a trabalhar primeiro com comunicação, eu aprendi a fazer design, e aí depois eu comecei a trabalhar com ONGs, né, então com a comunicação em ONGs. E era sempre ONGs ligadas com essas questões ambientais, sociais, né, questões ribeirinhas, povos indígenas. Então sempre foi algo que eu gostei muito. Legal isso, né? Assim te ver, eu acho tão legal. Exato. Assim. E aí eu comecei a trabalhar com isso e estava fazendo o curso, né, paralelamente. Eu sou formada hoje em dia em gestão e análise ambiental. Fazendo curso, então, aplicando realmente a comunicação para um bem maior, né, com esse propósito todo, porque a gente sabe, você mais do que ninguém sabe o poder que a gente tem em rede social hoje em dia, né. Lógico, a coisa funciona então, bastante. assim, eu queria levar essa comunicação o mais efetiva possível para o maior número de pessoas possíveis sobre causas que eu acreditava. Então começou assim, aí eu fiz parte de algumas ONGs mesmo, né, então para realmente conhecer, fazer parte, enfim, ver como era aquilo, conhecer as outras pessoas também. E aí conforme eu fui
me formando, né, conforme eu fui terminando, eu acabei trabalhando em uma outra empresa que faz planejamento estratégico de ONGs grandes que a gente tem. Então eu já estava indo para esse meio do terceiro setor, só que a gente sabe que o terceiro setor também é muito difícil, porque ele não é remunerado, né? Lógico, a gente né? tem essa grande dificuldade. Claro. E aí eu falei, não, agora eu quero realmente trabalhar na minha área, né? Eu vim para Santos, falei, não, eu quero trabalhar com isso. Procurei, me falei, meu, eu sou formada nisso, eu gosto de pessoas e do social, eu estudo isso, o que eu vou fazer? Aí me surgiu, né, esse grande trabalho aí, que eu tô há 3 anos já. Você trabalha numa empresa fazendo o quê? Eu trabalho numa empresa como analista socioambiental, então é algo bem específico, trabalhando com desenvolvimento de projetos de carbono. Então, o que é, né, projeto de carbono? Acho que todo mundo ouve falar, principalmente porque, em grandes plataformas de comida, aquele negócio, você compensou as suas emissões, né? Isso. O que é isso? O navio que você tá, no final do cruzeiro fala, exatamente isso. Então, isso tudo, o que seria isso, né? Isso parte desses projetos de carbono. O que são esses projetos de carbono? São iniciativas voltadas para a gente reduzir ou para a gente evitar que esses gases de efeito estufa vão de volta para a atmosfera. Tá. Então, assim, são iniciativas voltadas para isso. Exemplos. Como você evita? Você evita conservando. Então, uma floresta, quando ela é desmatada, ela emite carbono, certo? Então, você tem projetos voltados para essa conservação. Como você remove? Plantando árvore, porque a árvore, quando ela cresce, remove carbono, né? Quando ela está crescendo. Essas são 2 iniciativas das mais comuns, mas a gente tem várias. A gente tem energia, a gente tem troca de combustível também, que é um dos maiores poluentes que tem hoje em dia, né? Então a gente tem uma troca por esses combustíveis, ao invés dos fósseis, usar combustíveis renováveis, como, por exemplo, casca de açaí, essas coisas todas. Tudo isso vira projeto de carbono. Legal, e quando falam que a sua emissão foi compensada, a pessoa ela comprou um financiamento desse projeto. Entendi. Então ela comprou uma parte desse projeto. Para aquele projeto existir, né, ele gera esses créditos de carbono, que é 1 tonelada de carbono. Então quando você compra um crédito de carbono, você compra 1 tonelada de carbono ali que você deixou de emitir ou que você removeu, depende do tipo de projeto que você compra. Restauração, agricultura, essas coisas todas. Meu, é muito complexo, é muito legal, é um papo super cabeça, legal. Você não chega a ser aquela pessoa preocupada com o pão da vaca, mas a gente sabe que... o pão da vaca é um tipo de projeto. Mas tem exatamente isso. Quando a gente fala da importância que tem de uma coisa que a gente vive disso, de floresta, de meio ambiente, é muito cabeça, que eu quero dizer. Com 17 anos, você querer entrar nessa, já se envolver com ONGs e tal, é muito legal. Isso é muito legal. E o meu filho mesmo falou, pai, a pessoa compra carbono, como é que funciona isso? Na verdade, você acaba compensando através de um valor. De um ativo, De um ativo, isso aí. E aí quando você é um mercado mesmo, né? Então assim como você compra ações, como você compra os outros ativos, existe o mercado de carbono, que nada mais é do que essa prateleira de projetos. E aí dentro desses projetos eles têm diversos tipos, diversas certificações, é muito complexo. É tudo então certificado, negócio, não, tem comprovando que ser. Então tem que ser. Apesar de majoritariamente ser um mercado voluntário, hoje em dia ele também existe o regulado. O que é esse voluntário? Você hoje em dia não é obrigado a fazer essas compensações, mas já existe e está sendo implementado o mercado regulado de carbono. Ou seja, uma empresa ela vai precisar compensar as emissões e reduzir as emissões, né? Porque quando a gente fala de compensação, fica algo um pouco até estranho, né? Sim. Tipo, eu vou emitir o quanto eu quiser e eu vou lá e vou comprar um crédito. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente faz parte dessa solução coletiva, mas isso é uma parte, mas existem outras, que é você efetivamente reduzir as suas emissões. Mas que legal, entendeu? Isso aí começou quando? Você tem noção? Olha, quando começou essa visão, assim, de... Essa visão de colocar essas questões como ativo financeiro, se eu não me engano, começou lá atrás, no Protocolo de Kyoto, em 97, então já... com
mecanismo chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi a primeira vez que realmente esses ativos, essa questão ambiental, climática, foi colocada nesse âmbito financeiro. A gente está falando de 30 anos atrás. Exato, e isso foi melhorando, porque antes era um mecanismo muito cru. E hoje em dia a gente tem diversas camadas, inclusive a camada social, que é a que eu tô, né? Então eu não entro na parte de cálculo, de quanto que calcula para as emissões, né? A gente entende ali, mas não sou eu que faço. Eu cuido da parte das comunidades dentro desses projetos. Porque são projetos que quanto mais você agrega ele, né? Você envolve comunidades, biodiversidade, mais ele vale, né? Então, assim, um projeto que envolve comunidades, que trabalha com elas e ganha certificações em cima disso, ele vale mais. Ele vale mais. Então, ele é mais atrativo e você acaba ali incentivando um projeto que faz um bem não só para o clima, mas também para todo mundo, né? Economicamente, em termos de comunidade, né? Muitas vezes a gente trabalha com comunidades que dependem daquela floresta. Dependem mesmo? Dependem mesmo. Por exemplo? Por exemplo, existe um projeto de carbono, um dos grandes projetos que a gente tem aqui no Brasil, que é uma empresa de manejo florestal sustentável, né? Então, assim, eles trabalham essa questão do manejo florestal sustentável em uma região do Acre, que é uma cidadezinha ali de 11 mil habitantes. Tá. E, além deles gerarem emprego, né, com essa empresa, com todo esse manejo sustentável que existe e a gente precisa, né? A gente precisa parar de, na minha visão, né, parar de olhar a floresta como algo que tem que ser 100% intocado em todos os âmbitos, porque a gente tem pessoas lá. Concordo com você. A gente tem que levar um certo desenvolvimento, sim, se ele for feito da melhor forma. E que sobrevivem também disso. Exato, as pessoas, elas dependem daquilo, sabe? Depende, né, do látex, dessas coisas todas, se você for ver. Então, nesse caso, elas dependem, do emprego, né, que ele está gerando, mas a gente tem outros projetos que trabalham efetivamente com comunidades que dependem ali da floresta. Então, seja, por exemplo, no Congo, alguns projetos que a floresta, as comunidades, elas ainda, né, precisam fazer o corte de árvores para que elas consigam ter carvão, né? Não existe energia elétrica nessas comunidades. Exatamente. É um caso de sobrevivência. Exato, a gente chama de subsistência. Subsistência. Então, como que a gente vai trabalhar nesses projetos com essas pessoas? A gente vai chegar e vai falar, não desmata nada? A gente não pode fazer isso. A gente precisa trabalhar alternativas com elas. Sensacional. Então, quais são as outras formas que a gente pode fazer para que essa comunidade não desmate? E tudo depende do fator da pressão do desmatamento. Então, aqui no Brasil, pode ser que o fator não seja feito pela comunidade, e não é. É outras coisas, é pecuária, são outras questões ilegal, são corte e queima de madeira ilegal. Então a gente tem outros atores, são outras soluções. É um trabalho sensacional. Entendeu? Doutora Laurice, você mandou muito bem, viu? Eu acabei virando fã da menina. O bom da entrevista é que ela não para de falar nunca, eu já estourei o meu tempo. Peraí que eu volto já já com esse papo inteligentíssimo da minha querida Stephanie Meyer. Olá, estamos de volta com um papo super inteligente com a minha querida Stephanie Meyer. A gente está falando justamente dos projetos de carbono, crédito de carbono. Mas, Stephanie, me fala uma coisa, tem mercado financeiro para isso? O dinheiro, de onde vem, para onde vai, quanto tempo leva? Como a gente estava falando, a gente teve um segundo bloco aqui, eu e ela, a gente está no terceiro já. Não tem como a gente comprar tempo, né? Porque tem um tempo também. Me explica como é que funciona o mercado de carbono. Bom, o mercado, ele é baseado nos projetos. Gira muita grana? Gira muita grana. Dependendo do tipo de projeto, o crédito vale uma certa coisa. Dependendo do valor que esse projeto tem, como eu falei, social, biodiversidade, ele vale mais. Tá. Então, os projetos que hoje em dia estão mais valendo são agricultura, restauração. Os projetos de conservação, hoje em dia, eles não estão valendo tanto. Entendi. Então, assim, um crédito de carbono, nesse cenário de conservação, está de 5 a 8 dólares. Tá. Só que existem projetos, né, restauração, que vai a 30 dólares, um crédito de carbono. Um crédito. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa, porque muita quando a gente fala, são milhares. Exato, e tudo oscila muito, né? Assim como o mercado financeiro também, alguns projetos estão em alta, outros estão em baixa, por diversos motivos, né? Então, assim, é um mercado que gira muito dinheiro
uma parte desse dinheiro acaba voltando para o próprio projeto, porque ele precisa, né? Então, assim, um projeto de carbono, ele só existe se a pessoa que estiver fazendo ele conseguir comprovar que aquelas ações que ele está fazendo, elas não existiriam sem aquele incentivo. Se chama adicionalidade. Por exemplo, eu não posso simplesmente ter uma área e falar, e eu já conservo ela, eu já tenho patrulha, eu já faço as coisas, e eu quero fazer esse projeto. Ele não tem adicionalidade. Porque o que o mercado entende? Que um projeto de carbono, ele é uma ajuda, ele é um financiamento que você faz ali, né? Ele é um ativo que você faz ali. Ele entende que você precisa também provar que se você não tivesse esse ativo, você não conseguiria conservar a área. Entendi. Agora entendeu? Entendi. Porque então, para o cara que tem uma área... Porque senão, por que você quer esse ativo? Então, você precisa, né? Mas para o cara que tem uma área, o que é mais lucrativo para ele? A gente está falando exatamente isso. É ter o projeto de carbono ou pôr lá um gadinho lá? Exato. Então, aqui no Brasil, hoje em dia, dependendo do tipo de projeto, é mais viável você, infelizmente, para quem tem essa licença, né, para colocar gado ali na área, colocar um gado ali na área, hoje em dia. Mas existem alternativas, né? Porque isso tudo oscila muito. Como eu falei, um crédito de conservação pode valer de 5 a 8, ainda tem outros diversos custos. Mas, é um mercado financeiro mesmo que oscila. É uma coisa Só que dependendo da área, você pode ganhar tanto dinheiro com isso que pode ser mais lucrativo ter esse projeto de carbono. Exatamente. Além de ser bem melhor para todo mundo, né? Para o meio ambiente, para as comunidades, né? Nem se fala. Então... Qual o país que você é fã? Cara, olha, que a coisa funciona bem, funciona pleno. Fala, meu, lá funciona mó bem isso. Olha, eu vou falar do Brasil, assim, porque eu conheço bastante alguns projetos daqui e em outras florestas tropicais, o Congo, né? A República Democrática do Congo. Mas eu também conheço alguns projetos em Benin, na República Centro-Africana, que são projetos muito bons, que as organizações fazem lá, realmente são coisas que você vê... a gente escreve, né, esses projetos, a gente tem que ver as ações que eles fazem e passar isso para o projeto. Então a gente sabe do que a gente está falando. Podia sair um livro, né? Podia sair um livro, né, Stephanie? E olha, o Brasil tem projetos muito bons de carbono aqui, realmente proponentes, a gente chama de proponentes quem está se propondo a fazer aquele projeto, que estão realmente focados em melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta Terra. Mas então, eu acho que isso tem que ser mais falado. Ah, não, tem que ser, com certeza. É muito nichado ainda. Na escola, né? Na escola tinha que ser falado exatamente isso. Pra você ter noção, eu fiz faculdade disso e eu tive uma matéria, uma aula sobre carbono. Mas tem que ser mais falado, porque para a gente poder entender isso, a gente entende perfeitamente. Stephanie, você explica muito bem, deu para a gente entender que tem um mercado mesmo. Você tem que respeitar isso como funciona, que é para você valorizar. Exato. Só você conhecendo a causa, fala, o que essa doidinha foi fazer de carbono no Acre do Congo? Ela quis dar um perdido em todo mundo, falou, olha amor, 25 dias sem falar comigo, eu vou estar subindo. Puta papinho, né? Mas é verdade. Mas é mesmo. Você tem que ir nos lugares assim, mas eu acho isso muito legal. Crédito de carbono se resolve sozinho? Não, né? Tem que ter as ações, né? É tipo oração, não adianta rezar, tem que ter ação também, né? Olha, a gente fala que o crédito de carbono, porque eu vou usar um exemplo perfeito, que é aquela jornada Net Zero, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. A jornada Net Zero, ela não é a compensação, ela não é eu emitir o quanto eu quero e aí ir lá e comprar crédito de carbono. A jornada Net Zero é você reduzir ao máximo as suas emissões do escopo 1, 2 e 3 que existe dentro de todas as empresas. Então, quando eles fazem aquele inventário para ver de onde está vindo, qual a energia, de onde que os funcionários estão fazendo tal coisa, isso é o que eles precisam reduzir. Então, tudo isso. O que sobrar é compensado. O que sobrar. É uma pequena parcela. É isso. Entendeu? Aí. Então, a gente não pode, eu sempre falo, mesmo trabalhando com isso, eu acho esses projetos extremamente relevantes. Eu conheço organizações que precisam desse financiamento para conservar e para manter aquela floresta em pé, junto com as comunidades, precisam mesmo. É essencial, só que a gente não pode só focar nisso, a gente tem que focar em outras coisas também. Porque você, na sua cabeça, você fez gestão disso. Você tem uma preocupação de enxergar isso como um projeto palpável ou como uma ação de marketing. Exato. Não tem essa linha de intersecção? A gente chama de greenwashing até nessa parte de querer só mostrar e não fazer. Não é? Não, porque eu compensei, não sei o que lá, o nosso cruzeiro... Hoje em dia, a gente não...
não entende como consumidor o que é. Ah, eu tô lendo aqui, nossa, suas emissões foram compensadas. Tá, o que significa isso? Né? Então, assim, a gente tem esse problema também que a gente não entende muito bem o que é isso. Mas isso é porque é realmente muito nichado. E é meio complexo, né? Da gente explicar. Eu lembro que pra minha mãe, pra eu explicar o que é, nossa, demorei. Aí até hoje ninguém entende direito o que é projeto de carbono. Mas deu assim pra gente explicar isso muito bem. A gente está ouvindo falar que vem o El Niño aí, vai ter um El Niño mais forte, de 1800 e pouco e tal. Essa mudança climática interfere nesse processo todo? Interfere. Me explica mais. Interfere porque o El Niño, apesar dele ser um processo natural, né, que é o aquecimento das águas do Pacífico, anômalo, né, então a gente falando que é fora do comum, ele acontece, só que o aquecimento global está intensificando isso. Né? Então, assim, em 2024, não sei se você lembra, foi o maior ano que já foi medido de temperatura média global. Sim. Foi acima de 1,55 graus Celsius, então foi muito. A gente teve um El Niño que foi intensificou tudo, né? A gente já tem esse cenário. Bem seca, né? Exato. Então, o El Niño, ele existe, só que ele está sendo intensificado por esse aquecimento, né, global. Sim. Assim como o efeito estufa, né, que a gente tanto ouve falar. Ele existe, é natural, a gente precisa dele. Só que o que a gente está fazendo a gente precisa dele, só que a gente está colocando mais gás o planeta está esquentando. Está esquentando. Então, assim, a gente tem consequências, mexe com todo o sistema de energia do planeta, isso. Do planeta. Furacão, enchente, secas extremas, chuvas extremas, enchentes, por exemplo, que a gente teve no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Então, assim, tá ficando cada vez mais comum. Aí sempre chegam e falam, mas em 1900 já teve isso. Gente, mas vocês estão vendo a recorrência que isso tá acontecendo? Todo ano é alguma coisa. Isso não é normal, entendeu? Exatamente isso. Todo ano tem uma história nova. A gente vê temperaturas estranhas no mundo inteiro, seja na Europa aqui. Exato. E é uma coisa que a gente tem que enxergar com outros olhos. Eu acho que tem que ser falado em escola, assim. Eu acho que merece uma cartilha da Stephanie, alguma coisa assim. Eu espero que um dia, se alguém quiser também. Não, mas é muito legal, assim, o jeito com que você fala, que até para a gente entender aonde é que nós estamos nesse processo todo. Nós estamos no processo todo, importante a gente falar disso. Importante falar que tem gente que sobrevive disso e consegue viver por causa de uma madeira, até do jeito que você falou bem, mas também tem a lei da compensação. E até onde a gente pode ir para manter a raça humana mesmo. Quer dizer, para a gente falar de uma coisa de vida, não ficar viajando que vem o ET, levar todo mundo, eu acho que o caminho... Gente, o mal já está aqui. Assim, já está aqui, já está instalado. Já está instalado. Já está instalado, não tem. O que você acha que, quais as pequenas atitudes do cotidiano que a gente pode estar ajudando a fazer a diferença? Olha, eu vou falar de um negócio, mas não é porque eu tô puxando sardinha, eu tô falando como profissional também. Sem puxar sardinha. Reduzir o consumo de carne é uma coisa bastante relevante. Então, assim, tem um joguinho bem legal. Um joguinho não, tem uma coisa bem legal online que chama Segunda Sem Carne. Segunda Sem Carne. Que é onde as pessoas se propõem a não comer carne por pelo menos um dia. Então, realmente reduzir esse consumo de carne é algo eficiente. Energia, né? A gente não pode deixar de falar, apesar do Brasil ter uma matriz energética quase que 100% renovável, né? Hidrelétrica e afins, ainda assim é um fator, né? A gente precisa estar ali. E eu vou falar de coisas que as pessoas podem realmente fazer, coleta de lixo, então separação de lixo, essas coisas também. É importante isso, né? Não adianta você pôr lá o vermelho, o verde, o amarelo, azul, os caras jogam errado. Não adianta. Essa educação, né? Não existe. Europa compra a sua garrafinha vazia, você leva lá no mercado, enfia na máquina, pega lá uns euros e aí a gente ainda não tem essa cultura. Não tem essa cultura. A Europa mesmo, eles têm aquelas garrafinhas de água que quando você tira, a tampinha fica presa. Fica presa. Por quê? É uma questão ambiental. Ela não sai. Porque é um micro lixo que vai para você conseguir. Então, assim... São pequenas coisinhas. Assim, E quando você vai para a praia daqui de Santos, por exemplo, a gente vê, né, a quantidade de micro lixo que tem. Eu já fiz coleta várias vezes também, em Santos. Né? Plástico coleta também. de micro lixo. E uma dos maiores conselhos a gente tem que fazer a nossa parte nesse sentido. Eu também acho que sim. Acho que tem que fazer a nossa parte. A sua visão é sensacional. Muito legal. Já vou deixar aí o @Meyer com I, _Stephanie. Muito legal o trabalho que a Stephanie tem. Uma menina tão nova, falar de gestão ambiental, análise ambiental
e ser uma analista socioambiental, onde tem essa linha de intersecção de meio ambiente, comunidade e clima, porque não adianta falar só que não pode. Tem lugar que pode e tem lugar que tem que ser. Stephanie, você é apaixonante. Um beijo na mãe. Volte sempre. Carlão. Gostei obrigado pelo por ter me papo. chamado. Você é sensacional. Mesmo. Muito Sensacional. Vamos fazer assim? Quando a Cássia vier, você vem junto com ela. Tá bom, combinado. Fechou? Combinado. Cássia Brito, fotógrafa, ela vai vir. Ela vem junto para tirar foto da Cássia. Ela vai tirar. Essa menina tira a foto da fotógrafa. Pra você ver isso. onde ela vai. Obrigado. Obrigada a você, Carlão. Sensacional. Doutora, um beijo para você. Você beijo, me deu mãe. um presentão aqui com a minha querida Stephanie Meyer, sua filha, sempre maravilhosa, como você também. Para você que me assiste, um grande beijo. Valeu, tchau, tchau.